Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Lucas, capítulo 22 de Lucas. Estava, pois, perto da festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. E até hoje ainda existem pessoas que só enxergam saídas violentas para resolver seus problemas, seus conflitos. E também tem pessoas que, se você tentar apontar um de seus defeitos, eles tomarão atitudes extremamente furiosas, extremamente violentas. Então nós precisamos entender que essas pessoas, nós temos que ter todo cuidado com elas, porque elas são naturalmente de índole violenta. Por isso, um grupo de sacerdotes ali naquele meio procurava matar o mestre. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E aqui mostra-nos um detalhe da mediunidade descompensada, da mediunidade obsediada, atormentada, como normalmente os termos que normalmente se dirigem a alguém sob a influência de espíritos maus. Se Judas foi tomado por um espírito maligno, então ele era médium. Se ele não fosse médium, ele não seria tomado por um espírito maligno. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães, de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Então Jesus tinha que ser preso no momento em que não causasse alvoroço, para poderem manipular a multidão depois. Diante da multidão, eles não teriam coragem de fazer nada com o mestre. Dá para a gente ver como as pessoas eram ardilosas, como eles agiam de forma ardilosa, como eles agiam de forma a criar todo um tumulto, toda uma situação de desarmonia para poder pegar o Cristo fora da multidão. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Interessante que Jesus não tinha dinheiro, e ele sempre dava as tarefas para os seus discípulos da forma mais interessante. Do jumentinho, manda que eles fossem lá pegar o jumentinho, e a pessoa entrega o jumentinho. E para preparar a Páscoa? Como eles iriam preparar? Eles estavam em Jerusalém, alugaram um local, eles não tinham dinheiro para alugar. Como eles fariam? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direi ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? De novo, a evidência de Jesus, antecipando aos fatos. Antes de que tudo acontecesse, ele saberia que naquele momento, naquele local, iria passar uma pessoa carregando um cântaro de água, e esta pessoa cederia-lhe um cômodo da casa para ele preparar a Páscoa. Então, ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazia os preparativos. Até o local ele já tinha ter visto. Aí você fala assim: mas por que ele não deu o endereço? Porque só dar o endereço era simplesmente falar em tal local assim assim. Mas os detalhes para se chegar ao endereço que é o interessante. Os homens estavam em local distante. Eles iriam caminhar até a cidade e encontrar essa pessoa, segui-lo e pedir o quarto. E, indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Foram encontrar o homem carregando a água, pediram o cômodo, foi-lhe cedido. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que,
não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Mostrando que eles iam ficar separados por um grande tempo, até que eles pudessem se encontrar no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, diz: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Ali, naquele momento, era a última ceia do Mestre com seus discípulos. Então, quando ele pega o pão e fala: isso é meu corpo, ele está dizendo que sempre que vocês forem comer a Páscoa, lembre-se que eu estarei presente com vocês. Procurai sempre fazer isso em memória de mim, repartindo o pão junto de vocês, se reúnam, partam o pão, assim como eu estou repartindo agora. Porque não é pegar um pedaço do corpo de Jesus e comer aquele pão como se fosse comendo o corpo dele, certo? Era um momento deles sentirem a presença do Mestre, recordando aquele momento, repartindo o pão. E esse repartir o pão que é o importante. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Naquele momento, eles deveriam lembrar dele presente com o pão e lembrar dos ensinamentos dele, da essência, da sua essência, com o vinho, com aquele cálice de vinho. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E Judas, coitado, ele já não entendia mais nada naquele momento. Atormentado por um espírito infeliz que o acompanhava, estava ali junto dele, ele ia tomando as ações assim meio trambulhões. Ele queria que o mestre, simplesmente ao ser preso, levantasse a mão e provocasse todos os fenômenos que ele sempre provocou e pudesse ser livre daqueles soldados. Assim ele acreditava, mas Jesus não queria isso. Jesus não pensava desse modo. Então ele acabava entrando pela história como um traidor, porque não soube compreender plenamente os ensinamentos do Mestre. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também entre eles a contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. As pessoas, quando estamos, nós todos, como estamos aqui na Terra, não compreendemos bem as coisas celestes. Por mais que os Espíritos nos mostrem, por mais que os Espíritos tragam para nós meios de refletirmos e de pensarmos sobre como devemos agir, de que forma vamos tomar nossas ações, nós não compreendemos muito bem. Por isso, temos que ter o devido cuidado para, diante das situações mais adversas, agirmos de forma íntegra, com serenidade, procurando entender os meandros dos fatos. Aí nós ficaremos então amadurecidos para não ficarmos em contendas, em disputas, conforme eles estavam ali, qual de nós é o maior no reino dos céus. E Jesus dá então uma resposta muito interessante, como sempre dava. As autoridades romanas davam às suas autoridades o nome de benfeitor. Benfeitor de quê? Simplesmente porque ele mandava com autoridade e às vezes até com muita autoridade? Vejamos. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, vos digo, sou como aquele que serve. Então, Jesus, mesmo estando à mesa e sendo servido, ele é como aquele que serve. Ele é o servo de todos. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações.
Aqueles discípulos que estavam ali sempre estiveram ao lado de Jesus, sempre estiveram com ele em todos os momentos. Nas tentações que eles passavam, nos ataques que ele sofria, eles estavam sempre do lado. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou. E aqueles apóstolos, todos, independente da situação, estariam no reino de Deus, junto com Jesus, assim como o Pai já tinha designado para ele estar no reino de Deus. No reino de Deus, há instâncias superiores da espiritualidade, onde reina a verdadeira paz e o amor incondicional. Para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E aí, ele faz uma colocação de que, estando no plano espiritual superior, estando em condição de agir em prol da humanidade, fazer o julgamento das tribos, ou seja, auxiliá-los, intuí-los, protegê-los e fazendo com que eles possam caminhar para o bem. Porque julgar, segundo os espíritos superiores, não é ficar tomando conta, fazendo fofoca, fazendo intriga, é proteger, é amparar, é intuir, é conduzi-los a estar bem consigo mesmo para se aproximarem do Pai. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ali teria então Simão Pedro que passar por algumas situações delicadas, difícil, mas ele roga ao Pai para que ele seja uma pessoa íntegra e realmente se converta e mantenha unidos todos como irmãos. Unidos pela mesma causa, unidos pelo mesmo ideal, e que ele seja o esteio daquelas pessoas que ali estavam. Pedro era um dos mais velhos, um dos mais experientes. Olha que interessante. Ele estava ali sob a influência de um mau espírito que ia colocá-lo para tomar atitudes não muito boas. Mas ele roga ao Pai para que ele não desfaleça a fé. E mesmo nas situações mais difíceis, ele continue firme, mantendo unidos todos como irmãos, como filhos de Deus. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Pedro sempre dando aquela sua opinião, bem humana, bem taxativa, mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conheces. Aquilo que nós nos afirmamos para o Cristo e aquilo que realmente nós conseguimos dar, ele já sabe. Os ataques que vêm sobre nós, os ataques que tentam fazer contra nós e as ações do Cristo para nos proteger, para nos defender. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Então, no dia que ele manda eles irem pregar e não levasse absolutamente nada, nada os faltou. Tudo lhes foi dado. Onde eles passaram, encontraram alimento, encontraram água, pousada, estadia, e voltaram seguros e felizes pelo feito que fizeram. Disse-lhe, pois: Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda sua veste e compre-a. O que ele está dizendo aqui? Da agora em diante, vocês deverão ser muito prudentes. Deverão ter todo o cuidado do mundo. Lógico que Jesus não está falando para comprar uma espada física e sair cortando todo mundo, atacando todo mundo. Está mostrando que todos deveriam ter muita precaução, serem muito prudentes. E dali para frente, eles deveriam agir sempre com muito bom senso, com muita cautela, com muito cuidado.
Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi cantado. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Então todos aqueles malfeitores já estavam premeditados, agindo segundo a lei, para que Jesus fosse crucificado naquele dia. Tomariam aquelas atitudes e colocariam o Cristo em situação muito delicada, mas ali seria a sua redenção, o seu crescimento, o seu aperfeiçoamento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele disse: basta. Então alguém ali tinha espada. Eles não andavam tão desprevenidos, embora nunca precisassem usar. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Ali, então, Jesus, fazendo a ceia, convivendo com seus discípulos, conversando com eles, reparte o pão, reparte o vinho, os instrui para os cuidados que tinham que ter, e falam para serem extremamente cautelosos. E depois ele vai para o Monte das Oliveiras, junto com seus discípulos. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. Para não cairmos nas nossas tentações inferiores, devemos orar, ficar vigilante, ficarmos atentos. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Tiro de pedra, seja a distância que nós jogando uma pedra com a mão, aonde ela alcançaria. Então, não ficou muito distante, alguns metros à frente para fazer a oração. Ajoelhou e ficou em oração, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Naquele momento, Jesus fazendo oração, e esse estranho fenômeno, veio um anjo do céu para confortá-lo, e seu suor tornou-se em grandes gotas sanguinolentas que corriam até o chão. Que tipo de tratamento, autotratamento Jesus fazia naquele momento para que esse fenômeno estranho acontecesse com ele? Se ele estava suando gotas de sangue, ele estava fazendo algum autotratamento para suportar tudo aquilo que adviria depois. Nada que acontecesse na vida do mestre era por acaso. E ele não estava só, porque um anjo celeste vem para confortá-lo, ajudá-lo. E que tipo de tratamento esse anjo fez em Jesus para ele suar sangue? Estou interpretando o que está ali, e interpretando que nada que acontecesse ao mestre era de ruim. Teria um benefício, teria algo para nos ensinar. E, levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Fiquemos atentos. Vamos caminhar com segurança. Vamos caminhar atento na justiça divina. Vamos caminhar atentos no amor que o Pai derrama sobre todos nós. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Então chega aquele grupo de soldados, aquele grupo de pessoas, e Judas vem à frente e lhe dá um beijo. E Jesus não toma nenhuma atitude. Simplesmente, com um beijo, traís o Filho do Homem. E vendo os que estavam com ele,
o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? Ou seja, vamos reagir com violência? Vamos vos defender com todas as forças que temos? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. A falta de sensibilidade desse soldado. Mesmo tendo a orelha cortada e Jesus colando a sua orelha, ele não toma nenhuma providência para intervir para que aquilo não aconteça. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitão do templo e anciãos que tinha ido contra ele: Saíste com espadas e porretes como para prender um salteador? E ali estava principais sacerdotes, capitães do templo, anciãos, tudo indo armados, com a grande escolta, para o prender fora da cidade, como se ele fosse um grande criminoso. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Mais uma vez Jesus os alertou que eles deveriam ter todo cuidado, porque eles estavam tomando atitude na calada da noite. No momento em que as trevas estão mais soltas e as pessoas de bem não estão de olho. Então prenderam-o e levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Os outros nem de longe o seguiram. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Jesus estava na casa do sacerdote, tinha uma fogueirinha para aquecer as pessoas que estavam ali no pátio. Pedro chega e senta entre eles. Natural, ele queria ver o que ia acontecer com o mestre, ele queria testemunhar. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também estes verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. As palavras de Jesus para Pedro naquele momento, eu entendo que foi uma ordem. Quando Jesus disse para ele: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, ele estava fazendo uma afirmação para Pedro, para ficar gravado na consciência dele que ele deveria negar. Logicamente, que o efeito psicológico dessa negação de Pedro teria um peso muito grande. E teve. No filme que chama Missão Romana, mostra Pedro conversando com Titus Valérius Taurus e colocando para o general toda a sua situação, toda a sua cautela que ele deveria ter e toda a precaução para ele poder conduzir o rebanho do mestre. E Pedro, naquele momento, sente uma profunda dor em sua alma. Ele lembra que o mestre dizia que ele iria negá-lo 3 vezes e ele dizia que acompanharia o mestre na prisão até a morte. E ele olha, aquele olhar de Jesus para Pedro foi mais doloroso do que uma facada. Mas a partir dali, nasce em Pedro um outro homem. Deixa de ser aquele Pedro tempestuoso, impulsivo, um Pedro cauteloso, com muita prudência, com muita sabedoria. As dores normalmente despertam em nossas almas valores que nós desconhecemos. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. E vedando-lhe os olhos, feriam-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza-nos, quem é que te feriu?
e outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. O tamanho da maldade humana, o tamanho da covardia das pessoas. Amarrarem um homem ingênuo e inocente, como eles sabiam que Jesus era, simplesmente para o agredir, para o maltratar, para tentar fazer o que eles achavam que deveriam fazer com Jesus. Pessoas insanas, inconsequentes, agiam com toda malícia, com toda maldade. É bom lembrar que todas essas ações contra Jesus, por mais ignóbeis que nós a enxergamos, que nós a vemos, todos aqueles que estavam lá com o Mestre, apesar da consciência de culpa, apesar do seu tormento íntimo, eles só reencarnam em missão na Terra. A partir daquele momento, eles têm a responsabilidade de seguirem as determinações de Jesus. A partir do momento que eles conviveram lado a lado com o Mestre, agiram de forma cruel, covarde, torturando o Mestre, eles têm o compromisso consciencial de trabalharem em prol do Evangelho, trabalharem em prol de Jesus. Então, todos aqueles, judeus e romanos, que participaram desse ato covarde, de extrema maldade, a partir de então, eles assumem perante o tribunal da própria consciência, agirem sempre em prol do bem, sempre em prol da caridade, sempre em prol da evangelização da humanidade. Se algum deles estão ainda transviados do caminho, que despertem para Deus e retornem ao aprisco do Mestre. Assumam suas responsabilidades, assumam seus compromissos. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas e o conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram: Se tu és o Cristo, dize-nos. Ele replicou: Se vos-lo disser, não o crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: Do que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos de sua boca. A Laufare já existe há muitos anos. Hipócritas, covardes, insensíveis, agiram com extrema maldade para crucificar o Mestre. Estava previsto na lei? Sim. Mas era necessário para praticar tanta sandice, tanta maldade? Mas Jesus, que é o extremo amor, que é a extrema misericórdia, perdoa a todos. No mesmo momento que ele estava na cruz, nos seus momentos finais, ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E compete a cada um de nós cristãos, sempre que lermos essas passagens, lembrar: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pai, ilumina-os, eles precisam trabalhar na seara do bem. Eles precisam desenvolver o sentimento de amor. Pai, ilumina-os, eles precisam despertarem para as verdades eternas do amor incondicional uns pelos outros e dedicarem suas vidas a servir a causa de Jesus na Terra. A divulgação do Evangelho, a divulgação dos ensinamentos sagrados, a divulgação do ensinamento de amor. Esses espíritos que ali estavam os encarnados e os desencarnados em muito maior número, participando de todas aquelas atrocidades, necessitam das bênçãos de Deus e das nossas bênçãos, pedindo sempre a Deus, rogando a Deus misericórdia e perdão, para que eles despertem para Deus, para que eles despertem para o amor, para que eles despertem para a solidariedade incondicional e comecem a trabalhar pelo bem da humanidade. Somente assim teremos um mundo mais justo, teremos um mundo mais feliz, um mundo mais condizentes para seguir os ensinamentos do Cristo. Quando todos nós conseguirmos ler todas essas afrontas e manter puro o nosso coração, pedindo ao Pai misericórdia para com todos, misericórdia para com todos nós e principalmente com todos aqueles que participaram desse momento atroz, perdidos hoje, muitos deles nas trevas da ignorância, pela culpa, pelo remorso, pelo arrependimento, mas sem a coragem de pedir perdão ao Pai, nós rogamos por eles.
irmãos, vós que participaram do julgamento e da condenação de Jesus, despertem para Deus. Dobrai-vos os joelhos e pedi ao Pai: Pai, perdoa-nos, éramos estúpidos e ignorantes. Agora precisamos da luz do teu amor para seguirmos o caminho redentor. Pai, envolvei no teu amor todos esses nossos irmãos que, perdidos ainda nas trevas da ignorância, agem para atrapalhar os ensinamentos do Evangelho nos corações humanos. Desperte-os para Deus, desperte-os para a luz. Ajude o Senhor a compreenderem a luz da doutrina espírita. Ajude o Senhor a compreenderem que o Espiritismo é trazer a nós as bênçãos da luz, as bênçãos da revivescência do teu amor e dos teus ensinamentos entre nós. Jesus, abençoai esses nossos irmãos, para que eles despertem para Deus, despertem para a luz e vivenciem a doutrina espírita, ensinando-a, esclarecendo-a e trabalhando sempre para a divulgação da doutrina espírita. Senhor, que o teu amor desça sobre todos os espíritos das trevas que não querem que a doutrina espírita cresça, para todo momento que eles pensarem qualquer coisa contra a doutrina espírita e contra os espíritas, eles lembrem-se que são filhos de Deus, filhos da luz, e precisam despertar para Deus para caminharem para a misericórdia e para a paz. Senhor, despertai todos os caluniadores, todos aqueles que ainda usam da mentira, da hipocrisia, para tentar enganar as multidões, para que eles despertem para Deus, para que eles despertem para a luz, para que eles despertem para a luz do teu Evangelho. Senhor, envolvei todos aqueles que ainda querem o mal para a humanidade, nas tuas bênçãos de amor, nas tuas bênçãos de luz. Desperte-os para Deus, desperte-os para o bem, desperte-os para trabalharem incondicionalmente para a espiritualização da humanidade, para o esclarecimento da luz excelsa nos corações humanos. Senhor, abençoa-nos, Senhor, ilumine-nos, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja.